Seja bem-vindo! Uma nova história está no ar. A partir de hoje, Mulher Ativa Pode. Nosso primeiro episódio com mulheres empreendedoras que fazem toda a diferença. Aqui o comando é nosso. E se você quer resultados, quer ter posicionamento, referência no seu ramo de atividade, vem para cá, conte sua história e o que o seu negócio traz de solução para os seus clientes. E eu tô aqui com elas hoje, papai. Mostra aí, bebê. Olha, nós temos hoje 3 segmentos: educação, confeitaria e investimento financeiro. Então, só vem, porque eu vou apresentar para vocês agora Priscila Martins, da Security Investimentos. A Érica Mota, ela é confeiteira. E nós temos aqui, né, a Laís, psicopedagoga, Laís Simeão, psicopedagoga. Só vem, bora ativar, porque está no ar. Mulher Ativa Pode. E se pode, vamos começar. Tudo bem, Priscila Martins, investimentos, né? Eu quero saber essa história bonita, essa história de mulher de superação, de garra. Como que começou a Security Investimentos? Onde brotou, onde nasceu, como surgiu a ideia, de onde veio, né, esse lance gostoso? Porque a gente fala lance gostoso, que quando a gente faz o que a gente gosta, é aquele lance gostoso, né? De onde veio tudo isso, esse lance gostoso, essa ideia? Pode contar a sua história e no finalzinho você conta qual a solução que o seu negócio traz para os seus clientes. Boa tarde, mulheres, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui, conhecer vocês. Então, a Security, ela nasceu, né, lá em 2018, né, no lance da pandemia, no estouro da epidemia, onde várias pessoas ficaram desempregadas. E aí, inclusive, eu também fiquei, né, desempregada, e eu fui procurar um ramo de estudar, e vamos estudar, fazer alguma coisa. E nesse ramo da internet e tal, eu fui apresentada ao mercado financeiro. Ali eu comecei a fazer alguns cursos, estudar, e até que 2020 a gente lançou a Security. A Security é uma empresa de investimentos, onde eu ensino mulheres a fazer o seu próprio investimento e ter uma rentabilidade acima da média. E assim surgiu a Security, nessa necessidade de a mulher aprender a administrar o seu próprio dinheiro, né? Ter uma rentabilidade. E lembrando, gente, que a Security Investimento foi fundada pela Priscila Martins, deu o primeiro passo, parabéns. E o que nós podemos, como clientes, vou procurar a Security. O que a Security me oferece hoje? Então, hoje a Security ela oferece vários investimentos em vários segmentos, aonde a gente entrega uma porcentagem aí mensal de 2 a 5% mensal, para o final, né, resultado final para o cliente, aonde o cliente tem toda a autonomia, a gente tem um contrato onde você vai saber aonde o seu dinheiro está sendo investido, como ele está sendo aplicado, os riscos, tudo está tudo certinho, detalhado em contrato. Então, a Security hoje, ela traz esse diferencial. O cliente tem toda a autonomia e sabe aonde está indo o seu capital, aonde está sendo investido, tudo, relatório final do mês. Então, esse é o diferencial da Security. Sim, e Priscila, tem aquele tal, tá passando aqui, viu, gente? Vocês já acompanham aqui, ó. Tem todas as histórias de mulheres incríveis, da Priscila, da Security, da Laís Mota, da Laís Mota, da Érica Mota, da Laís Simeão, tá bom? Tudo aqui para você conferir. Olha, eu tava olhando, autocustódia, explica o que é melhor isso, autocustódia, a derivação, né, as formas que a pessoa que te procura, que você vai explicar como ela pode investir desses dados aí que a gente trouxe. Então, a custódia, ela esse termo em autocustódia é que aí eu vou te entregar um termo aonde você vai assinar me dando como é que fala, toda a posse, onde eu vou falar que, ó, tu assina, aonde você me dá o direito de eu fazer os investimentos. E eu vou te dar um contrato e eu vou dizer, ó, seu dinheiro tá aqui, tá na taxa Selic, tá no Tesouro Direto, tá em ações, tá em bolsa de valores, tá no mercado internacional. E aí você vai ter todo esse detalhamento sobre a autocustódia da Security. E depois da autocustódia tem outros parâmetros ali também, né? Tem outros parâmetros também, aonde você vai acompanhar, você tem seu painel, aonde eu te dou acesso, onde você vai acompanhar ao vivo as operações, você vai me ver operando realmente na sua conta,
Eu vou abrir o gráfico, ó, tá aqui, ó, a gente tá em operação. Não é só eu, tipo, a Priscila não, eu tenho uma equipe hoje. Eu tenho trades que trabalham em São Paulo, que trabalham em Brasília, em Goiás, Goiânia. Temos clientes também em São Paulo, Goiânia, Brasília e o último foi em Goiás, que eu fechei um contrato em Goiás. Então a gente já está bem, tem uma equipe por trás, né? Não só a Priscila, não. Existe uma equipe que os pessoal estuda, a gente estuda mercado, a gente estuda a movimentação, o que está acontecendo lá fora, tudo para a gente tomar uma decisão correta na hora de operar para diminuir, né? A menor perda possível. Bom, Priscila, você falou da Security, como surgiu, e agora a pergunta que não quer calar, né? A Priscila, gente, ela teve essa mudança na pandemia que ela falou. Só que a Priscila, sabe o que ela começou a fazer? Ah, eu convido você. Aí você vai ouvir dela mesma essa história. Ela começou a viajar, coisa que ela nunca tinha feito. Eu quero ouvir da boca dela e contar para você, porque se ela pode, você empreendedora também pode. Pode. Bora lá, Verdade, Priscila. viajei, conheci vários lugares, viajei para São Paulo, viajei para Brasília, viajei para Goiânia, viajei para Sorocaba. A última tem uma viagem marcada para Manaus e tipo expandiu, graças a Deus deu certo e eu tô colhendo frutos de muita, como é que fala? Muita plantação, né? Porque existe uma história lá atrás de tanta luta, tanto choro pra gente chegar onde a gente chegou hoje. E olha, a Priscila, ela é mãe de duas princesas, a Thaís e a Esther, né? Que eu falo que eu sou titia das meninas, né? Então, assim, na sua vida em família, né? Que é você e suas meninas, o que que mudou? O que que te fez assim, cara? Igual eu já falei, eu posso, outras podem. Conta a sua experiência com as suas meninas, que você é mãe solo, né? Como que foi essa transição com as meninas que em fase de estudo, tá na correria da casa? Como que foi deixar pela primeira vez e sair para viajar? Como que foi essa história? Então, foi uma transição bem desafiadora, né? Porque eu moro aqui no estado sozinho, com duas crianças, como é que eu vou fazer? Mas eu não pude, eu não tive a opção de voltar atrás, eu precisava ir diante, né? Era um sonho e eu consegui, então vamos. Então eu deixava as meninas, né? Eu tenho umas pessoas que quando eu preciso viajar, elas me socorrem. E para mim foi gratificante, porque conciliou de eu poder olhar elas na escola, acompanhar o crescimento dela na escola, né? Ver o crescimento dela, ficar com elas em casa. Então, para mim, foi. Não tem aquele negócio, nossa, eu tô vivendo um sonho. Porque você saía sempre, porque eu saía 5h30 da manhã e chegava 8 horas da noite, então eu passava o dia todo fora sem acompanhar. E você, quando é mãe solo, aí você chega em casa, você tem que fazer comida, tem que cuidar da casa, e você não tem tempo. Você fica exausta, você quer tomar um banho, deitar e dormir, porque no outro dia é a mesma coisa. Então, para mim, foi gratificante, eu não me arrependo nada. E se você, mulher, que quer começar a fazer algo, eu incentivo você, porque se eu conseguir, mãe solo, morando sozinha no estado, encarar esse desafio, você também consegue. Então, eu aconselho, pode ir, porque as portas irão se abrir. É isso aí, olha, lembrando, agora vamos ver a origem da Priscila, gente. Ela tá falando que ela não é do estado. Vamos ver, corta pra ela, produção. Vamos ver, aqui, papai, nós podemos. Mulher Ativa pode ir lá. Nosso primeiro episódio de muitos. De onde você é, Eu Priscila? sou de Minas Gerais, lá do interior, lá da zona da Mata Mineira, uma cidadezinha chamada Leopoldina. Eu vim de lá para cá para trabalhar e aqui eu fiquei, estou há 19 anos aqui já. Minha filha tem 18, então tem 19 anos que eu estou aqui morando no estado do Espírito Santo. É Security Investimentos. Já procura a Priscila, nós vamos deixar tudo marcadinho, os arrobas. Você já segue, já pergunta no direct para ela, lá tem o telefone, tem tudo. Olha, Priscila, super amei estar com vocês aqui, mulheres de verdade. Aqui a gente pode, porque nós demos o passo e as portas se abrem quando a gente faz a diferença na vida de uma mulher. Obrigada por enquanto, tá bom? Por enquanto. Bora lá. E o Mulher Ativa Pode, comigo, Camila, meu primeiro episodinho fresquinho. Olha, eu quero convidar você. Quer resultados, quer contar sua história, quer mostrar qual resultado sua marca, empresa, produto ou serviço traz para o seu cliente? Então, ó, só vem, pode agendar, buscar mais informações, tá bom? Fica à vontade. E eu converso agora com ela, gente. Depois eu vou contar no finalzinho as histórias de cada uma, tá bom? Se der tempo. Ó,
Élica com CK, tá? É com CK. Élica, ela é confeiteira da Serra. Se eu estiver errada, você me corrige. Da Serra, tá bom? A conheci de uma forma inusitada. Depois eu conto no finalzinho pra vocês. Mas é uma mulher ativa, é uma mulher empoderada e que faz a diferença. Bora lá! Eu posso trocar o nome. Élica. Élica, na sua história, né? Eu conheci a Élica, ela vende churros, mas aí eu descobri que a Élica é confeiteira. Como que começou, né? Essa brotar dentro de você? Foi através de uma memória afetiva? Foi através de uma mãe? Você já sabia cozinhar? Aprendeu? Para ter um empreendimento, talvez tem gente que é assim, não sabia, eu quero saber. Se você já sabia, se você não sabia, se você aprendeu na marra, você falou assim, cara, eu quero uma vida diferente, eu quero ser dona do meu próprio negócio. Conta a sua história. Élica Mota Confeitaria. Então, eu era adolescente, sempre gostei de bolo, de doces, essas coisas assim. Aí a minha prima com a amiga dela sempre fazia e a gente reunia e sempre comia brigadeiro. Eu fui uma pessoa sempre curiosa, né? Daquilo que a gente gosta, tem afetividade, né? Aí eu peguei e ficava observando. Na primeira vez, elas falaram assim, não vou fazer mais doce. Falei, então eu que vou fazer. Peguei os ingredientes e fui fazer minha prima. Rapaz, você aprendeu mesmo, porque elas não quiseram fazer, né? Tá bom. Depois disso, também surgiu uma oportunidade quando eu tinha meus 17 anos, né? A gente tinha que levantar uma renda, porque, tipo assim, era uma coisa pra hoje, tinha a festividade do grupo das crianças que a gente liderava e precisava daquele dinheiro que a gente não tinha, porque minha amiga tava desempregada na época. A gente falou, vamos fazer coisas pra vender. Falou o quê? Eu falei, vou fazer bolo. Porque a minha mãe, ela costumava fazer bolo de massa pronta. Eu falei, então eu vou fazer. E na primeira vez que eu fiz, ela gostou. Os recheios também foi coisas assim que foi Deus que colocou na mão e a partir do momento que eu aprendi a fazer o brigadeiro de ponta, eu também consegui fazer. Alguém te ensinou? Não. Foi algo que eu gostei de fazer e Deus ali me instruiu e deu tudo certo, né? E você tinha quantos anos, você falou? Na época eu tinha 13 anos de idade. E nessa época dos jovens de investimento eu tinha 17. Sim, Tem mais de 11 anos atrás, né? Isso. Aí os povos começaram, a gente fazendo cantina na igreja pra cá, cantina pra lá, e continuar. E muita gente elogiando, falando, nossa, o bolo dela é muito bom. Aí eu falei, amém. Aí surgiu uma oportunidade de fazer o curso no Instituto Gourmet. Eu sou formado por lá, pelo Instituto Gourmet. Quando eu cheguei lá, a gente aprende técnica, aprende mais, né, a formação. E lá foi algo, uma experiência muito incrível. Ah, Érica, você aprendeu muita coisa lá no Instituto Gourmet? Não, são coisas que eu, graças a Deus, já tinha, porque o próprio Deus, ele prepara. Uma época, quando eu fui casar com 20 anos de idade, uma mulher pegava, ela também fazia doces, e eu falei bem assim, faz essas trufas aqui pra mim. Ela não conseguiu, por causa da demanda, que era muita coisa, eu falei, vai ter que ser eu, vou meter a mão e vou ter que pegar e fazer. Quando eu peguei e fiz a trufa pela primeira vez, ela virou pra mim e falou bem assim, você tem um dom, você fez certinho, uma vez só que você olhou e eu fiz um monte de trufas pro meu casamento, um monte de doce. E daí foi, pessoas pedindo ovo de Páscoa, pessoas pedindo bolo caseiro, me pedindo doces, e estamos aí até hoje para honra e glória do Senhor. E a questão do churros que você me conheceu. Calma, Érica, gente, ó. Vocês encaram errado. Você é capixaba, Érica? Baiana. De que lugar a Érica é? Da Bahia, gente. A Érica é baiana. De que lugar da Bahia que você é? Tamaraju. Nasci em Tamaraju, só que sempre eu fui criada no Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus, amém. Amém. No Espírito Santo. Na época, quando eu nasci lá, foi tipo assim, era pra mim nascer no interior de Pedro Canário, né? Mas minha mãe teve um desentendimento com meu pai. Enfim, quase nasci na rodoviária do Itamaraju. Aí eu fui levado pro Hospital São Vicente. Só que aí depois esse hospital nem existe mais, já procurei saber. Mas daí, então, aos 9 anos de idade, eu vim pra cá. Sim, e a Érica, vamos conhecer agora um pouquinho da história, né? Vamos conhecer a Érica mãe, a Érica que começou, ela contou a história dela, que aos 13 anos foi curiosidade, começou dali, tá, tá, tá. Mas quando, Érica, você viu que era pra valer, que você falou, não, é isso que eu quero, e com seus filhos, que eu sei que você tem, eu não sei se é um ou se são dois, mas aí você fala. Então, eu tinha sempre um sonho dentro de mim, porque o meu pai, ele sempre foi autônomo. E eu falei, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. E esse sonho surgiu quando eu tinha 9 anos de idade. Eu falei algo para Deus. Quando eu comecei a viver os meus sonhos, foi quando a minha ex-sogra virou para mim e falou, tem esse curso, né, que foi do Instituto... Ela que me inscreveu, eu nem sabia, ela tinha me inscrevido e os povos começaram a entrar em contato comigo, né? Aí eu falei, vamos fazer. Na época tinha condição? Não, mas Deus deu, a honra e glória do Senhor. Na época o meu curso foi R$ 7.000 e Deus deu condição. Paguei à vista, para a honra e glória do Senhor. Foi muito desafiador, porque eu saía, porque eu trabalhava na CLT, eu saía
7 horas da manhã para poder trabalhar, que eu trabalhava na Avenida Central também, de Laranjeiras, né? E só chegava em casa 10 horas da noite, nos dias que eu tinha curso, que era 2 a 3 vezes na semana, às vezes, né? E era muito cansativo, porque eu tinha que abrir mão de ficar com meu filho ali. Eu não ficava nos finais de semana por ser mãe solo separada, o pai dele pegava ele, e durante a semana eu pegava e não conseguia dar aquela atenção. Ele ficava mais em creche, porque eu já trabalhava o dia todo. Quando chegava à noite, era mais para poder descansar mesmo, nem comer, só queria descansar. Mas a minha instrutora sempre pegava no meu pé. Eu falava assim, tinha hora, ela falou assim, você não vai se dedicar não ao curso? Eu falava assim, eu tô muito cansada. Eu ficava lá sentada, só observando, só olhando. Ela falou, mas levanta, vai, não sei o que, ela pegava sempre, a Lolo, ela nem tá aqui hoje, mas, nossa, eu sou muito grata pela vida dela, as pessoas que me incentivaram, porque teve um momento que eu tive que trancar o meu curso por causa do CLT, porque eu chegava de madrugada em casa, num outro serviço, e eu não conseguia associar com o estudo, eu tava faltando demais, então, pelo investimento que eu tinha feito, que era muito caro, não valia a pena eu ficar faltando ou trancando coisas do tipo, ele falou, você não vai trancar. Eu fiz 2 anos de curso, coisa que pessoas não tinham feito, mas nada é por acaso. As técnicas que aquelas pessoas se formaram antes, não tinha conseguido acompanhar no que eu peguei, porque quando eu peguei o módulo já estava totalmente diferente de confeitaria, porque é sempre nova, né? As técnicas também estavam totalmente diferentes, então foi algo de Deus mesmo. E graças a Deus eu tive pessoas ali para poder falar: você não vai parar, você não vai desistir, você vai. Eu sei que tá difícil, mas pegar na minha mão e incentivar todo mundo do Instituto Gourmet na época lá, eles me incentivaram a permanecer com o curso. É isso aí. Bora lá, vocês viram que é Pou! E é assim, mulher ativa pode, cada um com suas características. E eu quero lembrar para você, nós aqui no Espírito Santo somos 200 mil mulheres empreendedoras. O primeiro ramo é prestação de serviço, o segundo de produtos e o terceiro agropecuário. Então se liga, pega a visão, mulher ativa pode sim. E bora lá, Érica, a questão com seus filhos, né? Você falou que é separada, tal. E como que ficou o empreendedorismo? Foi desafiador? Foi cansativo? Como que você lidou com os seus filhos e da confeitaria? O que que você oferece hoje na sua confeitaria? Vamos chegar no carrinho de cachorros ainda, calma. Mas o que que você oferece, né, mesmo nessa correria toda, para os seus filhos, questão de tempo, e para os seus clientes? Então, hoje, assim, para honra e glória do Senhor, eu consigo ter mais tempo com meus filhos num quesito. Por mais que tá ali aquela correria toda, eu acho graça da minha bebê. Eu tenho uma bebê de 2 e 5 meses. Ela chega para mim no momento que ela vê que eu tô muito afastada dela na correria, porque a gente não percebe, a gente só quer dar conta daquele compromisso que a gente fez. Ela chega para mim, na minha perna, e começa a me abraçar e me beijar. É o momento que eu sei que ela precisa de atenção. Eu tenho, hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho essa disponibilidade de parar para dar atenção à minha filha. Mas quando é CLT, sabemos que é o dia todo você tá agarrado ali, você não tem, essa mesma comunidade que a gente tem, né? Não tem essa mesma opção, porque muitas das vezes você quer ficar com seu filho em casa doente e você não pode. E graças a Deus, assim, quando eles precisam de qualquer coisa ali, se eu puder parar ali, por mais que eu sei que não vai me comprometer muito também, né? Eu rapidinho vou, mas quando eu sei que eu tô já apertada, eu falei, ó, aguenta aí. Daqui a pouco a gente chega aí. É desafiador, mas Deus, ele sempre dá estratégias. E hoje, Érica, o que que você oferece de produtos para os seus clientes? Eles querem fazer uma festa. O que que eles vão encontrar na sua confeitaria que eles possam, assim, né, levar uma diversidade, qualidade e com preço? Porque nós sabemos que o preço com qualidade, variedade, não cai de moda, né? Não cai de moda. Então, bora lá. O que que você oferece hoje? Bolos? O que que você oferece? Então, fazemos bolo de festa, fazemos bolos também caseiros, docinhos, cupcakes, né? Tem uns docinhos também de festa, as trufas, também tem uns finos também que podemos propor. Tem até uma foto aqui já passada, também fizemos nessa época, foi 1.500 docinhos, né? Com a festa de casamento também, foi no ano passado, no mês de abril. Também temos, quando é evento assim, de final de ano, tem sobremesa também de pavê, tem mousses também, bombom aberto. Também quando é época de Páscoa, fazemos também ovo de Páscoa caseiro, também gourmet. É isso aí. Empreendedorismo mulher pode na veia. E olha, eu convido você. Black Friday tá chegando. Verão, Natal, Ano Novo, volta às aulas, Carnaval. Só vem porque aqui é o seu lugar para você contar a sua história e o que ela contribui de solução para o negócio dos seus clientes. Olha que bacana isso, gente. Só vem, já entra em contato aí, hein? Érica, vamos lá. Agora chegou a vez. Pararará. Ah, como que entrou cachorro quente? O churros. É cachorro quente, não precisa cortar não, tá? Os churros, o carrinho de churros, eu gosto disso, gente. A gente tem que ser original.
né? Sim. Podcast é isso. É ser original mesmo. A mulher pode errar, pode acertar e pode, vamos embora. Seu carrinho de churros, como entrou nessa história toda? Então, o carrinho de churros é uma parceria que Deus colocou assim na minha vida, porque eu tava numa empresa, que eu não posso revelar o nome, enfim, eu tava numa empresa que eu tava me sentindo um desconforto, que eu tive um acidente lá, né, inclusive, e fez um mal pra minha saúde, né? E aquilo ali eu vi que não era nem meu lugar mais, quando eu tava me sentindo bem e tal, e a minha saúde só tava se agravando. Então, eu fiz fisioterapeuta amiga, ela fazia acompanhamentos, ela falou, esse serviço só tá te adoecendo. Foi quando eu comecei a buscar a direção de Deus. Tá, eu fui no culto, e nisso que eu fui no culto, no ministério que eu congregava, Deus usou o meu pastor para falar. Eu via duas portas diante de você. Inclusive, essa coisa estava para Deus, já tinha até descartado, porque é algo que eu não queria, eu sei que não era algo na minha vida. Então, ele me falou acerca de outras duas, né? Isso, quando ele me falou que tinha outras duas portas, uma delas foi o carrinho do Chus e uma outra foi uma determinada empresa também, de consórcio de carros, coisas assim. E o Senhor falava comigo quando usou meu pastor para falar que era para mim buscar a direção de Deus para não errar na escolha. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, Jesus, eu não posso errar, eu não posso. Eu falei, me dá direção. Quando surgiu a oportunidade, a pessoa veio conversar comigo, eu fui conversar com a pessoa. Inclusive, ela já era minha vizinha, já conhecia ela, né? E a gente ali vai, conversa, vem. Aí ela pegou e falou da oportunidade, se eu queria, que ela tava procurando uma pessoa para poder tomar conta e tal. Eu falei, então vamos. Ela nem acreditou. Sério, eu falei, vamos fazer o teste. Aí eu cheguei até no dia atrasado lá, ela achou que eu não ia. Eu falei, não, se eu falei que eu ia vir, porque eu vim. Aí nisso, antes disso, o senhor já tinha usado uma pessoa também na Vale, porque a gente fazia nessa outra empresa que eu trabalhava, fazia trabalhos também dentro da Vale. Ela falava assim, olha, busca a direção de Deus, porque o que Deus tem para você é algo para você tomar conta, gerenciar. E foi assim, e as promessas do Senhor têm se cumprido ali também, onde, igual você, conheci você lá, outras pessoas também, e ele falou muito que tem algo ali, eu já quis sair, mas ele não permitiu, porque ele falou que tem algo lá, e eu creio, e é isso. É isso aí, mulher ativa pode, você também pode. Olha, eu conheci a Érica desse jeito, fazendo uma entrevista do 027, sem filtro, quem puder seguir, fica à vontade, arroba 027 sem filtro, entrevistando a Érica, gente, na rua. Hoje ela é parceira, hoje ela é mulher ativa do nosso movimento, tá ali com a cara, com a coragem, ajudando. Vamos ter um movimento na Serra do Mulher Ativa Empreendedoras, tá bom? E super recomendo cada uma que já falou. Obrigada por enquanto, tá bom? Olha, gente, lembrando, Mulher Ativa pode. Primeiro episódio, eu sou Camila Mel e já convido você para se inscrever aqui no nosso canal em todas as redes sociais. Mulher Ativa pode. E se pode, nós vamos falar agora de educação. Mas antes de falar de educação, eu quero lembrar que a Laís Simeão, que eu vou apresentar agora, sábado, dia 25, ela estará conosco no Brechó Chique Kátia Rodrigues, em Cariacica. Vagas estão limitadas, já acabou, já esgotou, mas eu convido você para ficar atento aí, porque vai ser um evento incrível. Então vamos lá com ela, seja bem-vinda, obrigada também por aceitar nosso convite, tanto do Mulher Ativa, né, que vai estar lá sábado conosco, e para estar aqui no podcast. Você conte sua história, se apresenta daquela forma única, linda, maravilhosa. Tem fotos, gente, de todo mundo aqui, ó. Tá passando no fundo aqui, eu quero mostrar para vocês. Ó, esse é o brechó da Kátia Rodrigues. O Mulher Ativa, dá o passo que o caminho se abre, tá bom? O nosso evento. Então você pode falar, fica à vontade. Ela é psicopedagoga, psicanálise e inclusão também, que é a principal área de formação dela. Se apresente, Laís, fica à vontade. Gratidão a Deus por cada uma de vocês, por você ter se disponibilizado cada uma. Bora lá! Boa tarde, obrigada pelo convite, Camila. É um prazer estar com vocês, compartilhando de histórias tão genuínas, né, tão verdadeiras. E a minha também não é diferente, né? Por que que a psicopedagogia vem para a minha vida, né? A psicopedagogia vem no intuito realmente de ter mais tempo com os meus filhos, né? Eu venho da educação, como a Camila falou. Minha história começa lá na pedagogia, trabalhei muitos anos nas escolas, né, como professora, como pedagoga, trabalhando 40 horas, né? E quando a maternidade veio, eu já tinha começado a construir uma jornada de estudos na psicopedagogia, ainda, né, tinha como segundo plano, né, no quesito da minha carreira, e eu entendi que não, agora é o momento de ser o primeiro plano.
a psicopedagogia. Então, há mais de 15 anos, né, lá em 2010, eu comecei a investir na minha carreira como empreendedora, dando os pequenos passos. E ali foi construindo a minha jornada de atendimentos, começando bem, de forma bem assim, devagar mesmo, né? Atendendo por hora, atendendo compartilhado. E aos poucos foi surgindo a oportunidade de alugar uma sala montada. E hoje eu estou na minha segunda sala com atendimento personalizado, uma sala que exclusiva de uso minha. Então, foi uma jornada aí de muita perseverança, de muito propósito, né, com foco mesmo nos meus objetivos. E nessa jornada eu vim construindo os meus estudos na psicopedagogia, na psicanálise, no mestrado na área de educação especial. Então, hoje esse trabalho, Camila, ele atende não só as crianças com dificuldades, né, crianças a adultos com dificuldades de aprendizagem, não é um atendimento só para esse público, mas também as crianças público-alvo, né, os sujeitos público-alvo da educação especial. Então, é um trabalho que eu venho construindo de forma ampla, tanto institucionalmente como na clínica. Olha, gente, a história pode tirar foto também, tá, Teté? Ó, lembrando aqui, gente, a história da Laís, ela é psicopedagoga, psicanálise, né? Tem a inclusão. E ela passou, nós sabemos que durante o ano todo tem um janeiro não sei o quê, fevereiro não sei o quê, fevereiro. Então conta um pouquinho, você mesmo, da sua história, né? O que representa cada mês e os 2 últimos meses que nós passamos. Você pode ficar à vontade, que eu sei que de janeiro a dezembro, hoje em dia tem uma agenda psicopedagoga, psicológica, de tudo, saúde mental, ppp, papapá. Mas eu não vou saber falar disso. Então, pode ficar com prioridade, pode olhar nessa câmera também, fica à vontade para falar aí quais são janeiro, fevereiro, março, abril e vem conosco. Então, nessa jornada a gente inicia o ano, né, trabalhando a saúde mental das crianças, né? O Janeiro Branco é uma campanha que a gente incentiva a saúde mental das crianças e no decorrer, né, aí vem volta às aulas, a gente trabalha o incentivo da integração das crianças nas escolas, dos adolescentes, adaptação. Nós temos todo um trabalho que é feito, né, com as famílias. Hoje a gente entende que o atendimento clínico, ele não é um atendimento só ao paciente. Principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, né? Nós estamos integrados a uma família, a um sistema. E esse sistema, ele fala sobre nós, né? Nós temos uma história, nós temos uma relação com essas pessoas que a gente convive. E chamamos na psicanálise de relações primárias, né? E essas relações primárias falam muito das nossas atitudes quando adulto, durante toda a nossa vida. Então, a gente vem construindo esse trabalho, integrando a família, e aí, nesse desenvolver, tem as campanhas que são universais, né? A gente trabalha a inclusão, né? Setembro Verde, nós trabalhamos Outubro Rosa, Novembro Azul, que está chegando aí. Nós temos várias campanhas que acontecem ao longo do ano, o Setembro Amarelo também, que é uma campanha muito importante, né? Do cuidado à saúde mental, prevenção à vida. Então, é um trabalho que não fica só no consultório, mas que alcança a sociedade como um todo, né? E falando de nós mulheres, né? Como a clínica hoje, como a saúde mental hoje, ela tem acolhido e abraçado, né? As famílias. E é interessante, sabe, Camila, que não é somente mulheres, mas hoje muitos pais procuram para um atendimento e para cuidado, para a nutrição emocional das suas famílias. Então, a gente observa que pós-pandemia também, as pessoas tiveram mais consciência. Então, essas campanhas que antes a gente fazia no incentivo de trazer essas pessoas, entenderem que saúde mental não é coisa de louco, né? Igual a gente escutou falar por muitos anos, e sim é uma nutrição, assim como a gente cuida da alimentação, do sono, da saúde física, né? Da musculação, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, hoje a sociedade, através dessas campanhas todas que a gente faz ao longo do ano, também, através do trabalho, né, e pós-pandemia, tem uma consciência mais clara do que é cuidar da saúde mental. Olha lá, você falou algo muito crucial. Eu quero depois voltar, você lembra aí de janeiro a dezembro, né, que eu quero falar sobre isso, mas ela falou algo muito importante. É coisa de doido. Eu falo porque eu tive tudo que você imaginar. Pânico, eu tomei medicação, não tem problema nenhum em dizer, hoje eu não tomo mais. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa, eu falo por mim. Minha família, tipo assim, eu tive burnout, eu já tinha tido depressão, ansiedade, e eu não sabia burnout, né? Se eu estiver errada, você me confirma, então eu nunca sei falar esse nome.
Então, assim, e eu não sabia que eu estava nesse processo. Eu larguei tudo. Eu estava na TV, eu larguei tudo de tanta exaustão e eu não entendia na época, né? Então eu não entendia. Então, assim, eu só quero frisar para você que está em casa. Quando a pessoa fala que precisa de um psiquiatra, é porque ela precisa tomar medicação, não é porque ela é doida. Um psicólogo é para te orientar, te ofertar caminhos e possibilidades. Então, aceite. E outra coisa que eu falo porque eu passei, tá? Eu passei. Tô falando para você. Eu tive burnout, eu não sabia o que era em 2019, tá? Tive muito julgamento, porque é aqui, ó, gente. Não é aqui, ó. Isso aqui você vai. Eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade. Porque as pessoas olham, eu posso estar com fé, posso estar ruim, posso estar não sei o quê. Cara, a pessoa pensa sempre que eu tô bem. E não é assim. E eu tive muita dificuldade das pessoas aceitarem que eu estava com um problema que é aqui, que ninguém vê. Então, eu gostaria que você falasse disso, né? Porque as pessoas não vê, porque é na mente. É na mente, a mente controla. E também por quê? Essa é uma pergunta. E a segunda é porque, assim, já tinha, janeiro, fevereiro, sempre houve. Mas por que agora deu esse boom? De todo mundo. Você percebeu? Que já tinha na psicologia ali dentro, né? Mas hoje é um boom. Que a gente, não vou dizer que comemora, a gente previne, a gente chama atenção para aquela data, para coisas que já aconteciam. Porque só agora está tendo esse movimento maior. E que bom, né, que está tendo. Então, a primeira pergunta, né? Vamos primeiro entender que saúde mental não é coisa de doido, como a gente já falou aqui, e cuidar, né? Ir para uma terapia é um autocuidado. Né, é um ato de autocuidado, de prevenção. A clínica terapêutica, né, tanto dentro do campo da psicopedagogia, né, da psicologia, a psicopedagogia, a psicanálise, né, a psicoterapia, a terapia, enfim, as diversas terapias que nós temos, elas agem com ação de prevenção. Porém, nós, né, sempre buscamos quando a situação a gente não dá conta mais, né, já explodiu. E que a gente na psicanálise vai falar do seu motivo de urgência. Você chega lá com um motivo, uma demanda de urgência, que você fala daquilo no início, num período inicial da sua sessão, todos os dias, até que aqueles sintomas vão se regulando. Mas, na verdade, existem coisas por trás que levam aqueles gatilhos, que levam aquelas situações a acontecerem. Então, por exemplo, na sua situação, Camila, com certeza tiveram algumas coisas que aconteceram relacionadas à dinâmica do trabalho, a maneira como você lidava com a gestão de tudo, a sua própria história de vida. E chegou no momento que aquilo foi uma exaustão, se esgotou. É algo que você tinha muito prazer, que você gostava muito, mas que precisava também de um cuidado, de um refrigério, né? O nosso corpo grita socorro, né? Eu falo muito que quando a gente não fala, né, não verbaliza, o corpo fala, e é real, né? Fala através das doenças, né, das dores que a gente não entende porque elas não passam nunca, é uma gripe, é uma alergia, é uma insônia, um distúrbio alimentar. Seu corpo está falando sobre a dinâmica, como você está lidando com tudo na sua vida. E as nossas emoções, né? Porque muitas vezes as coisas vão acontecendo nesse turbilhão de coisas e a gente não vive as situações, né? A gente vai passando por elas. Esse não viver, e aí entra a questão dos lutos, né? Que é tema de outro podcast, tá? Ai, adorei. Esses dias eu li alguma coisa relacionada a isso, até postei. A gente às vezes não para viver, né? Porque são tantas decisões, escolhas, situações que a gente precisa escolher e para cada uma delas a gente tem o luto, são encerramentos de ciclos e isso também leva a um adoecimento. Então, diante de tudo isso, cuidar da saúde emocional é uma atitude de autocuidado para prevenir esse caos, prevenir essa desregulação total, que aí você entra realmente num estágio de uma ansiedade que você não dá conta dela, né? De um burnout, de uma depressão, de uma crise de pânico, porque aí já é o estupim realmente. Então, a gente entra com a medicação, que é o que a Camila falou, porque sozinhos a gente não dá conta. Então, a medicação, ela entra ali como um agente direto para trazer para tranquilizar, né? Vai combater ali de forma imediata aquele sintoma para a gente conseguir conter e trabalhar a sua consciência na terapia. Então, a união dessas duas ferramentas, a terapia com a medicação, vai trazer um estágio de regulação. E aí você começa, então, a criar estratégias e ter caminhos
mais autonomia. É quando a gente começa a avaliar a retirada da medicação. Então, gente, olha, vamos tirar da cabeça que medicação é coisa perigosa, que não, eu vou ficar louco. Não, você vai ficar se você não se cuidar. Eu tenho que te dizer isso. É, Se você realmente, né, não cuidar da sua saúde. é interessante você dizer isso, porque quando eu entrei porque eu também fiz um curso de psicanálise, né? Eu entrei na área de investimentos, realmente eu tive uma crise de identidade. Sabe? Uma crise, mas de eu chorar. A terapeuta falou assim: eu quero que você escreva aqui quem é a Priscila. E eu não ter referência de quem era eu. E eu só chorava. Tipo assim, sabe quando vem tudo à tona? Tipo assim, nossa, vem tudo à tona. E eu só chorava. Acho que eu fiquei 1 hora. Ela falou: chora que você tem que chorar. Mas você precisa entender quem é você. Por quê? Quem é você? Porque eu fiz uma transição. Porque você imagina uma pessoa, se você me vê antes da Priscila da Security, eu tô até falando com a Camila. Camila, se você acompanhou, Camila acompanhou desde lá, na verdade, 2018, do que eu me tornei hoje. Então, tipo, foi uma transição. E realmente, nós precisamos olhar com carinho. Porque senão você não vai. Você Exatamente. não vai. Você fica preso ali naquelas crenças de limitação e você não vai. E eu tive que falar assim, não posso, eu preciso ir para aí, eu preciso romper, mas para romper eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso de ajuda. Foi aí que eu procurei ajuda. Aconselho, procurem ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Não conseguimos. E a gente acontece esse movimento porque por uma vida a gente passa ocupando alguns lugares, exercendo alguns papéis e vivendo as funções que deveriam ser talvez de outras pessoas, né? Você Nossa. quer ser a boazinha, você quer ser a validada, você quer ser a amada, e com isso você se submete a alguns lugares, é onde quando você se dá conta de que não, peraí, quem eu sou? Eu, Isso. para ser amada, será que eu preciso me submeter a uma relação abusiva, a uma agressão? Eu preciso me sujeitar a todas as propostas que me fizerem, em qualquer instância, seja no relacionamento, profissional, até na relação com os filhos, com os pais. A gente precisa romper Sim. alguns vícios que fazem mal à nossa saúde. E não é fácil. E o rompimento, ele não é abandonar as pessoas. Alguns acabam indo. E deixa aí, porque eles não estão na mesma dimensão que você. Então, eles talvez não vão entender. Mas, na verdade, é uma forma de autocuidado. Porque se você se mantém naquele ambiente, você vai continuar adoecendo. Sim. E uma última, acrescentando aqui, né? Você me perguntou por que a sociedade hoje, então, parece que valoriza mais, né? A gente percebe que ao longo dos anos, com tanto o avanço da informação e com o avanço também, né, dessas doenças, doença mental, a própria educação especial, né, a visibilidade sempre existiu, mas as campanhas, né, em relação à diversidade, não ao capacitismo, tudo isso vem dando mais lugar e direito e voz, né? Tanto as pessoas com deficiência, quanto as pessoas que precisam cuidar da sua saúde mental. Então, com a desmistificação também de que existem espaços segregados para esses sujeitos e que todos precisam estar integrados na sociedade, participando de todos os espaços, tendo os mesmos direitos, a sociedade vem entendendo que nós temos direito e é importante esse respeito mútuo. É algo que lá na Constituição de 88 já falava, todos nós somos iguais perante a lei, temos direito de saúde, educação, mas isso não se cumpria, né, no cotidiano da sociedade. Mas com o avanço, né, de toda a informação, com o desenvolvimento da própria sociedade, nós fomos entendendo que não, quebrando essas barreiras, não, precisamos respeitar. E isso começa dentro da nossa casa, né? Esse olhar acolhedor, o olhar de respeito. Então, hoje é importante que isso continue, né, sendo validado e sendo realmente divulgado essas informações e entendendo que a saúde mental é um dos pilares para a nossa qualidade de vida. Eu acho que é essa consciência que chegou para a sociedade contemporânea, né? Laís, você falando sobre isso, você tem uma formação específica que é na inclusão. E eu vi os seus vídeos
todo mundo focando muito no Setembro Amarelo. E você foi no Setembro Verde. E eu achei aquilo fantástico. Porque, assim, se tem mais coisas, né? Mais movimentos, mais. Vamos falar de todos. Se tiver 300 dentro de 30 dias, vamos falar dos 300. Por quê? Tem público necessitando dessa ajuda nesses 300. Fala um pouquinho desse Setembro Amarelo, do verde. Eu tô no amarelo, no verde, no laranja, até passei tudo, viu? No amarelo, no amarelo, me perdi. No Setembro Verde, que é sobre a inclusão. Eu achei magnífico, tá bom? Eu achei magnífico. Fala um pouquinho, porque é a sua especialidade, né? Sim. Eu venho da pedagogia, como eu falei para vocês, então começo lá no chão da escola, né? E o primeiro estudo de caso meu primeiro desafio como professora, bem novinha na época, né? Nem imaginava que eu ia ser professora, foi com uma criança com TDAH, que na época era o boom, né? Hoje tudo a gente está um pouco no auge do autismo, né? Assim, tudo se fala é autismo, mas na época era tudo TDAH. Qualquer criança que corria, pulava, era mais agitada, tem TDAH. Então a gente estava um pouco nessa onda, né? Apesar de não ser onda nenhuma, mas né, em relação à campanha, à mídia, estava muito no auge. E eu precisei me empenhar enquanto professora. Enquanto professora, eu precisava promover o desenvolvimento educacional dela, né, atuando ali na escola. E ela, como cidadã, ela tem direito a se desenvolver. Eu precisava que aquele movimento ali, aquele processo acontecesse. Então, eu busquei, estava no meu último ano da faculdade, isso em 2007, já tem algum tempinho, né? E eu fui buscando ali construir uma jornada com essa aluna. E aí me despertou o interesse em me aprofundar na área da inclusão. Minha primeira opção sempre foi me dedicar ao desenvolvimento humano, então fazer o curso de psicologia. A psicopedagogia veio com uma oportunidade, como vocês colocaram aqui, né? Quando Deus tem algo para a nossa vida, a gente precisa entender o projeto. Então, eu fiz um caminho inverso, né? Eu entrei na educação, né? Um pouco inspirado na minha mãe mesmo, porque é alfabetizadora há mais de 20 anos, diretora de escola, então eu vi ela trabalhando com essas questões educacionais todos os dias, finais de semana, mas eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano. Mas a psicopedagogia veio como uma oportunidade, porque eu precisava entrar no mercado de trabalho, eu tinha ficado suplente na universidade, não tinha sido chamada, e eu não tinha como ficar só estudando, esperando a minha vez chegar. E foi quando eu entrei no curso da pedagogia e comecei a trabalhar e estudar. E no final desse curso me deparei com essa aluna, inclinei meus estudos para a educação especial e daí veio a intenção de fazer a psicopedagogia clínica institucional, fiz estágios no Hospital das Clínicas, atuei em algumas ONGs e comecei a atender de forma bem, assim, bem devagar mesmo, no particular, e fui construindo essa jornada quando, em 2014, eu iniciei, né, minha tentativa, né, de um pouco antes, né, em 2012, mais ou menos, eu comecei os meus estudos para entrar no mestrado na UFES, na área de educação, na linha de diversidade e práticas educacionais inclusivas. Eu queria continuar minha carreira, era um desejo meu. E eu disse, eu vou fazer e vai ser aqui na universidade. E continuei focada e galgando isso e já tinha feito a psicopedagogia, já feito a formação em psicanálise, continuava estudando, porque a psicanálise a gente não para de estudar, então participo de grupos, de escolas, enfim, de cartéis, e a gente continua estudando, fazendo as minhas terapias também, porque a gente não pode parar. E aí, entrei na universidade, fazendo mestrado na área de educação especial, onde estudei sobre a baixa visão, crianças de 0 a 3 anos. Meu trabalho foi sobre o atendimento educacional especializado a crianças de 0 a 3 com baixa visão. E ali foi um divisor de águas, né? Me abriu muitos caminhos enquanto palestrante, enquanto professora universitária. Eu já tinha uma experiência antes disso, mas isso me promoveu ainda mais, né, essa validação, esse espaço, e eu entendi que era essa a minha jornada. E aí vem construindo esse meu percurso, tanto no atendimento educacional especializado, as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, e também no meu consultório, atuando com a psicopedagogia e a psicanálise. Então, esse foi meu trabalho, né, e a minha jornada acadêmica, que eu dei uma pausa, não fui para
para o doutorado porque eu quis viver a maternidade, né? Eu tenho 2 filhos. E são lindos, gente, também, né? E que, Ai, as mães corujas, todos. e que nasceram ali um em 2016, outro em 2017, então eu tinha 2 bebês, eu precisava ali cuidar desse momento da minha vida que também era algo muito desejado, né? Então eu precisei ali realmente fazer isso, porque eu queria também fazer. E o Setembro Verde, Camila, é a campanha voltada ao público-alvo da educação especial, à inclusão, onde a gente levanta a bandeira mesmo do não capacitismo, né, daquela ideia que, tadinho, ele não pode, não, é porque ele tem isso, né, então ele não vai dar conta daquilo. Então a gente rebate essas falas, a gente defende mesmo a condição de desenvolvimento e capacidade para todos e que também a sua capacidade não está vinculada à sua condição, né? Porque, como você disse, né? A questão está aqui. Então, nós precisamos desenvolver, né, esses sujeitos, assim como nós precisamos nos desenvolver. Então, a aprendizagem é para todos, mas a gente precisa de estímulo. Então, isso não tem nada a ver com a condição física que você tem, né? Por isso temos a campanha de acessibilidade. O que a gente precisa promover para que você tenha o melhor desempenho? A acessibilidade, se você tem algum comprometimento, alguma barreira, eliminar essas barreiras e promover o quê? Condição de você ser, estar e se desenvolver. E o Setembro Verde, ele é uma campanha que endossa muito essa bandeira, né, da inclusão, do direito a todos e, sobretudo, das crianças, público-alvo, dos sujeitos, né, da educação especial. Mulher Ativa pode, com mulheres incríveis, empreendedoras, contando sua história. E lembrando, nosso patrocinador oficial, Sicurte Investimentos. E eu quero falar com ela mais uma coisa. Priscila Martins, quero investir. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Além de entrar em contato com ela, né, gente? Qual é o primeiro passo? Quais são as orientações que você dá para quem quer investir, quem vai te procurar? Qual é o primeiro passo, além de ter o contato aí seu? Então, o primeiro contato, né? Entrar em contato comigo. E lá eu vou explicar para você. A gente vai converter uma conversa, vai saber qual tipo de investidor você é. Nós temos 3, o conservado, o moderado e o... Como é que fala? Esqueci o terceiro. Esse terceiro mesmo. É o terceiro mesmo, esqueci agora. E o avançado, né? Aí eu vou te explicar direitinho como funciona, o que nós vamos fazer, qual é o capital, qual a rentabilidade que eu vou te entregar. Eu dizendo que eu entrego de 2% a 5% resultado final para o cliente. Isso é o que vai estar na sua conta todo mês. Aí eu vou explicar direitinho, mostrar o contrato, falar, é assim que a gente faz. Temos contrato, mostro meu CNPJ, mostro tudo certinho, bonitinho. Então, o primeiro passo realmente é de ter uma conversa com a Priscila. E lá eu vou poder explicar tudo direitinho, como funciona, qual é o valor que você pode começar. Temos investimento de R$ 500 até R$ 5.000, ou até mais, dependendo do seu capital disponível. E eu vou falar lá também os riscos, eu também vendo o risco, o mercado não é 100% certo, vai ganhar sempre. A gente vende o risco também. Então, tudo isso é da gente ter uma conversa franca e sincera. Para você, Sicurte Investimentos. Hoje, agora já segue aí. Mulher Ativa pode, continua com ela, Érica Mota. Tem alguma pergunta para as meninas? Pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. Mas agora eu que vou perguntar, Érica. Quero uma festa, né? Quero uma festa completa. Além do que você me falou, o que você entrega, às vezes, assim, aquela pitadinha a mais? O que você pode oferecer a mais para o seu cliente, que às vezes ele nem espera? Porque eu já fui surpreendida com isso. Eu pedi algo para uma cliente, para Mulher Ativa até, e quando chegou, cara, eu quase chorei. A Priscila tava lá, quase chorei. Porque veio tipo um upgrade, né? Tipo assim, uma coisa que eu não esperava. Você oferece isso também? Alguma coisa assim, o cliente não me pediu, mas eu vou oferecer para fidelizar esse cliente. O que você faz nesse sentido? Então, às vezes o cliente, ele, né, isso aí é para fidelizar, igual você falou mesmo. Às vezes o cliente vão lá, pedir um kit festa. A gente sempre tenta dar o nosso melhor em tudo que vamos fazer, né? E nisso eu acabo colocando uma quantidade a mais do recheio, aumento mais o tamanho daquele produto para o cliente, na próxima vez que eu não lembrar, vai lembrar de quem? Da Élica. E vai voltar, porque às vezes eu sempre passo, principalmente nas minhas tortas. Eu coloco ali 1 quilo, daqui a pouco quando eu vou fazer, já fez, eu sou muito exagerada, já fiz 2 quilos, a torta já foi para 2, mas eu não me importo, eu sei que eu não vedi uma torta de 2 quilos, mas
eu deixo o cliente ficar super à vontade, porque ainda mais, às vezes a pessoa quer comer, ela quer comer mais à vontade. Às vezes outra pessoa quer experimentar também, não vai conseguir comer, porque, só pedir 1 quilo. Às vezes quer repetir ou levar para uma outra pessoa. Então isso acaba sendo um marketing, né? É mais pessoas que comem o nosso produto, chega mais outras pessoas, melhor para nós, né? Que é mais clientes. É isso aí, é qualidade garantida, né, meninas? Olha, nós estamos aqui no Mulher Ativa Pode. E se nós podemos, eu quero falar uma coisa. Se nós podemos entrevistar também eles. Ah, peguei você? Você pensa que vocês, homens, vão ficar de fora? Vão não, porque tem muita história para ser contada. E se nós podemos entrevistar eles. E em breve, no nosso próximo episódio também, teremos eles. Ah, nós não fazemos distinção aqui não. Se pode, podemos sim. Mulher Ativa pode e entrevista eles, tá bom? E eu convido você que quer divulgar sua empresa, marca, produto e serviço, evento aqui no nosso podcast, ó, só vem. Entre em contato para maiores informações, agendamento, um jeito dinâmico, alto astral. É aqui, ó, tá nesse clima gostoso, à vontade. A gente quer que você se sinta à vontade, porque aqui o nosso objetivo é que você se sinta em casa da melhor forma possível, contando sua história, a solução que você traz. Porque nós temos uma necessidade. Aí a Laís, da área da educação, resolve uma. A confeiteira, a Érica Mota, eu vou trocar os nomes aqui, mas não vou. A Érica Mota já resolve outra situação. Você falou em dinheiro, pensou em dinheiro, você vai pensar em quem? Security Investimentos com a Priscila. É sobre isso. Nós, mulheres, estamos cada vez mais no mercado de trabalho. Nós, mulheres, assumimos cada vez mais o bancar da casa. A gente banca. Passou uma entrevista que eu achei muito interessante para nós, mulheres, a nível de Brasil. 7 casais foram chamados para uma entrevista. Um casal aceitou. Sabe por quê? Os homens, não fica se sinta assim não, se sentiram inferior. E esse que aceitou, ele estava do lado da esposa dele. Eu achei aquilo incrível, sabe? Porque a nível nacional nós estamos comandando, nós estamos colocando ali, administrando o patrimônio maior, o recebimento, a fatura maior, em muitos lados, graças a Deus por isso, são de mulheres que empreendem, que começam. Vou trazer também uma menina que colocou, era para ela estar aqui, ela colocou a banquinha na frente da casa dela. Então nós somos mulheres reais. Para com esse negócio de mimimi. Não, nós somos mulheres reais. É na porta da nossa casa, é na rua, é na feira, é falando, é fazendo voluntariado. Eu sou voluntária há muitos anos na área de educação, de moradia, de ONG, de tudo que você pensar. Eu gosto, porque eu vivo os dois lados da realidade. E isso é muito bom, né? Você não só pensar em, dinheiro, mas você, de uma forma, com seu propósito, ajudar a vida do outro, solucionar o problema do outro, que às vezes naquele momento não tem condições. Mas aí você vai lá, dê essa oportunidade, aí que eu falo que vem o network. É a conexão que gera credibilidade, confiança, engajamento, posicionamento. Aí vem outros. Você faz uma parceria e vem outros. Você faz um bom negócio e vem outros. Porque eu falo, tem tudo isso aqui a nosso favor. Mas a melhor propaganda continua sendo: eu fui na Laís, o atendimento foi assim, eu fiz o investimento com a Security, deu resultado, eu comi o bolo, caraca, que bolo, pode deixar, caraca, que bolo gostoso, que festa. Então é sobre isso, tá? Mulher Ativa Pode, é sobre sentimentos, é sobre mulheres, é sobre pessoas, é sobre amor, é sobre acolhimento, é sobre solução, é sobre você contando sua história aqui conosco e solucionando o problema de alguém. Você vai ser o maior beneficiado. Vamos lá, estamos já, né? Quase. Considerações finais, Security Investimentos. Pode falar para essa mulherada, já convida para seguir, pode ficar à vontade. Gente, o Security Investimentos está aí, ela é 100% capixaba, viu? Pode nos seguir nas redes sociais, tem o Instagram, tem tudo certinho lá. Quero agradecer o convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês essa tarde, viu? Conhecer a história de vocês, conhecer um pouco, né? Porque a gente sempre fica assim, nossa, né? Como que conseguiu? Por onde passou esse tempo aqui? Foi um tempo de qualidade conhecer vocês. E é isso, mulheres, só vamos, né? Muito obrigada, Camila, obrigada mesmo. Bora lá, Érica, bota confeitaria.
Eu quero agradecer muito o convite da Camila. Quando ela me falou logo, eu falei, bora, não sei nem como é que funciona esse negócio, mas vamos lá pra cima, né? Porque, igual ela falou, estamos aí com esse movimento e a nossa intenção hoje é expandir. Porque várias mulheres, às vezes, estão dentro de casa ali, acho que é o papel dela só ficar ali dentro de casa. Às vezes ela precisa de. Tô até vivendo isso, inclusive, com a colega. Socorro, não sabe nem por onde começar, o que fazer. Eu falei, vou fazer bolo no pote. Já peguei meus materiais e dei pra ela, vou fazer bolo no pote e amanhã vamos vender na rua. E é isso, é uma levantar a outra, ajudar a outra. A gente às vezes não pode ali ajudar em dinheiro, porque o orçamento já apertou, mas de alguma forma podemos sim motivar as outras e incentivar, porque, igual a Camila falou, mulher pode, a gente pode e é isso. Estamos no mercado e cada vez mais estamos crescendo, porque mulher ela pode sim chegar onde que ela quer. Tá uma delícia esse negócio! Ai, vamos lá, Simeão! Bom, Laís Simeão atua lá em Serra, meu consultório está lá, então se você quer nutrir a sua saúde emocional, também superar os desafios na aprendizagem, né, no contexto da aprendizagem, e eu recebo desde criança a adultos. Recentemente recebi uma adulta com 50 anos achando que estava com dificuldade de aprender, mas quando a gente foi desdobrando a sua história, tinham outras coisas ali por trás. Então, gente, a hora de começar é agora. Então, se você quer ter uma saúde, uma qualidade de vida, ter funcionalidade, bem-estar, busque Laís Simeão. Meu consultório está ali em Valparaíso, na Serra. Podem buscar nas redes sociais, Instagram Laís_Simeão. E vamos, né, buscar mais autonomia, qualidade de vida, bem-estar, autocuidado e nos unir enquanto mulheres, né? Sororidade em primeiro lugar, que a gente precisa estar acolhendo umas às outras, isso que nos fortalece. Olha, mulher ativa pode, é sobre isso que você falou. Olha, nós começamos um movimento, eu sou grata a Deus, a esse universo, essa coisa maravilhosa que é o nosso meio ambiente, a mulheres que estão ali no Mulher Ativa, de frente, dando de coração, de verdade, se entregando. Eu sou muito grata, né? As meninas vieram, a Priscila só, que eu conheço há mais tempo, a Laís conheci em um café, a Élica conheci vendendo churros dela, fazendo uma entrevista, e é sobre isso. Cada mulher que está nesse movimento, seja bem-vindo. E você, homem, fica à vontade também, só vem. Mulher Ativa pode, porque o futuro é feminino e empreendedor. Só vem!